Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia aí para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixa o like. E hoje estamos aqui com o Jornal da Oeste, todos os créditos a eles. E já sem enrolações, já vamos direto ao vídeo. Gesto de cuidado com meu pai, nada além disso. A justiça divina tarda, mas não falha. Marina Helena, então tá aí, né? Que é outra também suspeita que está caindo, né? Que eles estão investigando tanto em relação ao Mauro Cid quanto em relação ao Gilson Machado, que é uma tentativa de fuga do país. O Gilson Machado explicou que, na verdade, ele fez ali um procedimento burocrático para o pai dele, para o passaporte do pai dele. Inclusive, esse passaporte teve sucesso, o pai dele teve a renovação aí desse visto, desse passaporte, e que, portanto, não tinha relação com ele. E seu comentário? Pois é, inclusive essa prisão, né, que depois foi revogada e virou depoimento do Mauro Cid hoje, tem a ver com essa tentativa, suposta tentativa de conseguir um passaporte português para sair do Brasil. Então, ao que tudo indica, pelo que eu vi até agora, não tem a ver com essa entrevista, não tem a ver com essa reportagem da Veja, né? E esse perfil, nem nada disso. Então, inclusive, a partir do depoimento do Mauro Cid, que ali disse que já tinha pedido um passaporte português, alguns dias depois do 8 de janeiro, acho que 3 dias depois do 8 de janeiro, e 4 meses antes de ter sido preso, que ele já estava nesse processo, mas que em momento nenhum ele pediu para acelerar nada, que na verdade tanto a esposa quanto a filha já tinham a cidadania portuguesa, por isso que ele tinha feito esse pedido. Agora, a história toda é estranha, né? Inclusive a mulher de Mauro Cid e a sua filha não estão no Brasil nesse momento, né? Disseram que elas estão fora porque foram comemorar, que tinha alguma festa, alguma coisa, mas enfim, então com isso Mauro Cid voltou, né? Ele foi interrogado, mas a sua delação foi mantida, porque isso é bastante grave. Se isso fosse verdade, ele estivesse de fato tentando deixar o país, aí mais um motivo aí para também anular essa delação. Agora, é importante aí a declaração do ex-ministro do Turismo, né, de Bolsonaro, Gilson Machado. Fica sempre aquela dúvida, né, Geisiane, quando acontecem essas prisões, se de fato tem alguma coisa ali, ou se é uma maneira de caçar a direita, porque é isso que tem acontecido o tempo inteiro, né? Então, será que Gilson Machado, de fato, tinha algum envolvimento, ou será que é mais um no cenário político da direita que está sendo caçado e perseguido, né? Então, aí, pelo que a assessoria dele disse, ele não tem nada a ver com isso, ele estava tirando, sim, a cidadania do pai, não tem nada a ver com Mauro Cid. Vamos ver como é que é o fim dessa história. A gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, porque a gente sabe, sim, que a direita está sendo perseguida. Então, essa é a grande realidade. Então, vamos ver o desenrolar dessa história, mas mais uma que pega ali o Cid, né? Impressionante. Serrão, então, é importante também a gente passar aqui uma pequena cronologia em relação a esse caso. Hoje de manhã foi decretada a prisão no Mauro Cid, logo em seguida foi revogada, mas a PGR está investigando o Mauro Cid também por suposta tentativa de deixar o país. Como a Marina Helena trouxe aqui pra gente, os pais, a esposa e as duas filhas do Mauro Cid não estão no país. E a suspeita foi levantada porque uma das filhas não consta, de acordo com a investigação, na lista do voo. Então, tem documentos em relação à filha do Mauro Cid, mas, de acordo com as investigações, supostamente o nome dela não estaria ali naquela lista de passageiros do voo, que a gente sabe que é proibido, não pode, até por uma questão de segurança também. Então, tem todo esse imbróglio ainda envolvido, contudo, Mauro Cid está solto, mas o Gilson Machado segue preso. Então, mais uma história de ficção. Vamos lá. Alguém vai para os Estados Unidos sem estar com o nome no voo? A resposta bem idiota é não. Então, essa filha de Mauro Cid não foi para os Estados Unidos. Quem está lá em Los Angeles, na casa do filho do irmão do Mauro Cid, que mora lá em Los Angeles, quem está lá é o pai do Mauro Cid, general Cid, Lorena, a mãe do Mauro Cid, a mulher do Mauro Cid e uma das filhas do Mauro Cid. A outra filha não viajou. Deve estar onde? Só pode estar com o Mauro Cid.
não pode estar com outra pessoa. Então esse é um detalhe importante. Outro detalhe importantíssimo, bem básico. Mauro Cid vai fugir. Vocês sabem como é que o Mauro Cid está preso? Mauro Cid está em casa. Ele mora numa casa do Exército, cuja rua é vigiada 24 horas. É a única rua da quadra militar, lá onde moram os militares, que tem um guarda de segurança. Que coincidência, que coisa curiosa, né? Mauro Cid também não tem como fugir, porque ele usa tornozeleira eletrônica. Se a tornozeleira eletrônica acaba a bateria, ela apita e a polícia do governo do Distrito Federal que fiscaliza ela já chega no local. Então não tem como Mauro Cid fugir. História absolutamente louca. Agora, Mauro Cid tem uma carteira de identidade portuguesa, mas isso não significa que ele tem como ir para Portugal, porque a carteira não é passaporte. O passaporte dele já está apreendido. Então é muita lenda, é muita historinha do Boitatá que a gente é obrigado a escutar nesse episódio rocambolesco. Fato objetivo é: botem na cabeça aquilo que José Roberto Guzzo escreveu na revista Oeste. O depoimento de Mauro Cid garante que não houve golpe, que não tem crime contra Bolsonaro, e isso é o que interessa, o resto não tem pressa. Grande parte da liderança da Força Aérea Iraniana foi eliminada em uma ação militar com mais de 100 drones e 200 caças de Israel. Ataque também atingiu instalações nucleares no Irã. A correspondente do Jornal da Oeste para o Oriente Médio atualiza as informações. E a gente vai entender aqui com a Desirê como que repercutiu a Operação Leão em Ascensão. Bom, primeiro é importante a gente aqui, antes de dar boa tarde para a nossa querida Desirê, é importante aqui ela passar para a gente uma situação. Ela está num bunker nesse momento, está protegida, está segura. E aí, Desirê, a minha primeira pergunta para você e o meu boa tarde também é justamente em relação a essa situação, como estão as coisas por aí. Seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, gente. Bom, a gente agora eu tô aqui no bunker, né? Aqui é a minha janela, pra vocês verem como a janela é bem fechada, bem protegida. Eu até peço desculpa porque a minha internet não é muito boa aqui. Se eu fechar a porta, então, aí que ela cai mesmo, então eu peço perdão. Bom, a gente agora está sobre ataque, né? O Irã lançou 150 mísseis balísticos em direção a Israel. Então, 9 caíram, 7 pessoas feridas de leve a moderado. E, bom, esses que atingiram o solo, né? Eles fizeram algum estrago. A gente ainda não sabe todas as consequências disso. Porém, por que que isso está acontecendo assim, né? Bom, Israel está fazendo essa operação, né? A Força do Jovem Leão é uma operação importante para o mundo inteiro, né? Que retira, desmancha as capacidades nucleares do Irã. Então, estão atacando bases nucleares, atacando líderes, né? O chefe da Guarda Revolucionária Iraniana foi eliminado, os cientistas nucleares foram eliminados. Na sequência, as bases nucleares estão sendo atacadas, os aeroportos estão sendo atacados e também os mísseis, os locais onde tem mísseis, né? Depósitos e transferências de mísseis dentro do Irã também estão sendo atacados por caças israelenses. Mais de 200 caças viajaram 1.500 quilômetros e estão lá operando. E essa é a resposta iraniana. A gente está aguardando, né? Eu estou aqui no bunker, apesar de terem dito que a gente pode sair e ficar um pouco longe, mas eu não ia conseguir trazer tudo, se fosse o caso de novos alarmes. Bom, nós temos também uma imagem para mostrar para a nossa audiência em relação ao alerta que a Desirê recebeu. A gente vai encher tela, tá aí então. Eles receberam um alerta em relação a essa situação, né? O Irã agora está contra-atacando, né? De novo, Israel. E, Desirê, por gentileza, você pode traduzir aqui para a nossa audiência, explicar para a gente esse alerta? Bom, esses são os alertas máximos. Esses são hackeados por Israel, né, assim dizendo, porque ele entra no seu celular e não tem o que fazer. Por exemplo, se ele entrar aqui agora, eu estou no meu celular, eu não tenho o que fazer, a minha tela ela congela nessa mensagem. Então, esses alertas máximos, eles dizem para a gente ir para um local seguro e verificar quais são as diretrizes de defesa da IDF. Então, a gente tem que entrar, né, na internet ou olhar na televisão quais são as diretrizes. Se é ficar próximo a um bunker, se é já ir para o bunker imediatamente.
Então, essas são as mensagens de alerta extremo. Olha só, e não será por falta de aviso que a ditadura iraniana irá sucumbir aos ataques dos aliados de Israel. Donald Trump soltou a informação de que outros ataques estão planejados que serão ainda mais fortes. E nós vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que está se juntando aqui conosco para contar o que o presidente, aliás, para falar a respeito dessa fala categórica do presidente, que é aceitem um acordo antes que não reste nada. Ivan Kleber, boa tarde. Nós estamos com a nossa correspondente também no Oriente Médio, Desirê Rugani. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste aqui. E, Desirê, desejo aí que fique tudo bem, que você possa retornar ao seu lar o quanto antes, é o que nós que estamos aqui estamos torcendo, né? Bom, Geisiane, realmente a operação de Israel foi um ataque muito forte que a gente viu ontem à noite, mas oficiais americanos, eu consegui verificar isso com algumas fontes, acreditam que o ataque mais forte de Israel deve ainda acontecer e que o ataque que nós vimos ontem, no final do dia 12, aí, no começo do dia 13, foi uma espécie de preparação para o grande ataque que deve acontecer nas próximas horas, dias. As forças da IDF já confirmaram que esta não é uma operação de horas, e sim que pode durar dias e até mesmo semanas. Chama atenção que nós vamos aí daqui a pouco 24 horas de ataque, já são 20 horas aproximadamente que Israel está atacando o Irã, mostra uma capacidade de inteligência e de poder, né, de fogo muito grande. E enquanto isso agora, como a Desirê bem trouxe as informações, o Irã contra-atacou Israel em alvos diferentes, que Israel geralmente ataca objetivos militares, né? Parece que o Irã não usa a mesma régua, mas enfim. E estamos aí nesse clima de tensão. Donald Trump fez esses comunicados, de manhã cedo ele avisou o regime iraniano que ainda ali existia uma possibilidade para voltar para a mesa de negociação, mas acredito que a essa altura, Geisiane, não temos mais tanto espaço para diplomacia, e Israel está decidida a eliminar a ameaça nuclear iraniana e também o alto comando da Força Revolucionária e da Guarda Revolucionária do Irã, Geisiane. O Ivan trouxe uma informação importante aqui para a gente. Israel atacou as bases nucleares do Irã. Enquanto isso, o contra-ataque é em regiões onde tem civis. Por isso mesmo, a nossa correspondente está num bunker nesse momento se protegendo. Então, a gente já nota aí que há uma diferença, né, do ataque, o que é você desmobilizar uma ditadura que tem bombas nucleares, armas nucleares, que é um risco para o mundo inteiro, ao passo que o Irã é uma vingança, né, uma espécie de vingança. Não é isso, Desirê? Desirê, antes de passar novamente a palavra para você, a Vivi trouxe uma informação importante aqui, que você também pode explicar aqui para a nossa audiência em relação a um vídeo de vingança do Irã. O Irã, ele é um propagandista, né? Eles têm esses vídeos de o que eles vão fazer, as vinganças que eles vão fazer. O Khamenei é o líder supremo do Irã, está fazendo diversas ameaças a Israel, dizendo que Israel abriu as portas do inferno contra ele mesmo. E sim, eles não miram militares, né? Inclusive um caiu aqui tão próximo da minha casa que a gente tremeu aqui tudo, o barulho foi altíssimo. De uma das quedas, a gente vê aí uma diferença de quem realmente está fazendo uma guerra limpa, né? De quem realmente está atacando quem não deveria estar enriquecendo urânio. Já foi pedido para que não fosse enriquecido urânio. O Irã não deve ter uma bomba nuclear e Israel não vai permitir que o Irã tenha uma bomba nuclear. Desirê, vocês já têm alguma dimensão? Você acabou de contar aqui pra gente em relação a um míssil que caiu tão perto que vocês sentiram, né, o tremor. Vocês ainda não têm dimensão em relação ao estrago que esse ataque vem causando? Eu não tenho, porque, como eu falei, aqui no bunker a internet não pega tão bem, né? Então a gente não consegue tanto acesso à televisão, saber. Eu vi já alguns buracos no chão e, pelo que a gente recebe de notícia, tem 7 pessoas feridas de leve a moderado. Graças a Deus não há ainda nenhuma letalidade. Ivan Kleber, e o nosso país mais uma vez passa essa vergonha. Não é a primeira vez que o Brasil defende o Irã, né? Já se posicionou, e claro, se posicionou ao lado do Irã. Bom, como que isso vai repercutir na nossa geopolítica?
Muito mal, Geisiane. Agora vamos ver se vai ter uma nota do Itamaraty como essa, condenando esse ataque em áreas civis, como nós temos uma testemunha aqui na Revista Oeste, né? A nossa correspondente em Israel, a Desirê. Vamos ver se vai ter uma nota semelhante a essa do Itamaraty. Só que, pelo menos, Geisiane, ficou explícito agora o quão isolado o Brasil está nessa questão. Isso porque eu tenho informações aqui que França, Alemanha e Reino Unido condenaram o ataque iraniano contra Israel. Emmanuel Macron foi além. Emmanuel Macron disse que a França vai ajudar Israel a se defender do Irã. O mesmo Macron, que a embaixada francesa ontem postou uma foto do Dia dos Namorados com o Lula nas redes sociais, hoje se distancia dessa posição do Brasil e do Lula. Lembrando que a Revista Oeste reportou isso, se não me engano foi ontem, que o Celso Amorim disse que o Brasil deveria tomar medidas contra Israel, isso antes, né, deste ataque. Agora, por que esses países estão tomando essa posição clara em relação à defesa de Israel? Ficou muito evidente, a agência que controla o enriquecimento de urânio trouxe que não é uma agência pró-Israel, é uma agência ali ligada à ONU que não é nada amigável a Israel, mas esta agência trouxe informações contundentes de que o Irã estava muito próximo de conseguir uma bomba atômica, o que tornaria o Irã uma ameaça não só para Israel, mas também para outros países da Europa, enfim, da região toda, inclusive do mundo árabe. Então, tem um certo momento, Geisiane, que a ideologia ela não pode atropelar a geopolítica. Os fatos são muito fortes, são muito contundentes. Infelizmente, o governo brasileiro, então, que esperasse mais um pouco antes de se posicionar, mas não tivesse publicado essa nota. Fica muito evidente essa separação, né? Então, como eu estou pegando o exemplo do Macron, porque o Macron vive andando de mão dada com o Lula. Mas isso é brincadeirinha boba. A hora que o assunto é sério, ele já tomou uma posição a favor de Israel, inclusive dizendo que vai defender Israel. E aí, o Brasil vai fazer o quê? Vai publicar uma nota agora contra o Macron por causa disso? Tomara que faça. Vamos ver se vai fazer. Acho que não. Eu estou sendo irônico. De qualquer maneira, é uma posição lamentável que, infelizmente, vai para as páginas dos livros de história, Geisiane. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o nosso time de correspondentes, nós estamos com o Ivan Kleber, nosso correspondente internacional, e a nossa querida Desirê Rugani, nossa correspondente no Oriente Médio. Serrão, por favor, sua pergunta à nossa querida Desirê. 2 pontos importantes para vocês analisarem. Primeiro, o ataque de Israel aconteceu esgotados os 60 dias dados pelo governo americano e por Israel para que o Irã desmobilizasse as suas unidades nucleares. Foi esse o ponto objetivo. E um segundo ponto, esse em relação ao Brasil. O grande Celso Amorim disse que o governo brasileiro, o governo Lula, estava avaliando medidas contra Israel nas relações militares. Como vocês estão avaliando que Israel vai apreciar essa medida? O Exército Brasileiro estava para comprar equipamentos de Israel e parece que agora não vai comprar mais porque Lula não quer. Então o Brasil vai criar um incidente militar com Israel em meio a uma guerra. Quanta inteligência, né? É sempre uma tristeza, né? Quando a gente vê um país, o meu país, rompendo, tentando romper e fazendo o impossível, né, para romper ligações com um país como Israel, que luta pelo futuro, que luta pela prosperidade, que, enfim, traz invenções que são benéficas para o mundo inteiro. E é isso. Infelizmente, na verdade, graças a Deus, o Brasil não é o foco de Israel, né? Então, querem cancelar, cancelem. Eu tenho certeza que tem outros países muito interessados no sistema de defesa israelense. Marina Helena, sua pergunta ao nosso correspondente Ivan Kleber. Desculpa até insistir aí, mas eu acho que é importante a gente só recapitular aí vários posicionamentos do Brasil, né? Então, essa nota, né, que a gente publicou, que o governo brasileiro publicou, expressando firme condenação da ofensiva israelense contra o Irã.
bem importante, fizeram um posicionamento claro. Depois do posicionamento que já tinham feito em relação ao Hamas, que foram aplaudidos pelo Hamas e que tornou Lula persona não grata em Israel. Em segundo lugar, que Israel fechou a embaixada aqui em Brasília ontem, depois dos ataques. Então, isso também é um recado bastante importante. Mas eu queria ir além, né? O Brasil faz parte do BRICS. E o BRICS se expandiu. Agora, em janeiro do ano passado, 5 novos membros entraram. Dentre eles, o Irã. O Irã hoje está no bloco do Brasil. Isso é importante. Então, o Brasil foi favorável a isso. Lembrando que é o único aqui da América Latina, né? A Argentina quis ficar de fora, ninguém mais quis entrar, porque claramente o BRICS se transformou num conjunto de ditadores, né? Então isso, assim, é um posicionamento que eu acho bastante relevante. A outra questão, Alckmin. Alckmin estava lá na posse do presidente do Irã, né? Do lado de todos os líderes terroristas, do Hezbollah, do Houthis, da Jihad Islâmica, do Hamas. A gente recebeu aqui, logo que Lula chegou ao poder, no início de 23, atracaram 2 navios de guerra iranianos aqui no Brasil. E o presidente ainda era Joe Biden, que falou categoricamente que o Brasil não deveria deixar esses navios atracarem aqui, porque eles facilitavam atividades terroristas. Então, assim, quando a gente olha toda essa cadeia, tá muito claro o lado, infelizmente, do nosso governo de esquerda, né? Ele tá do lado do mal, ele tá do lado do regime. Fala pessoal, jogando uma notícia aqui para vocês. Trump pressiona Irã e ameaça com ataques militares. Já fez o ataque hoje, né? Dia 13/6 fez o ataque, fazendo que seja tarde demais. O presidente dos Estados Unidos cobra compromisso ao Irã com acordo de paz e envia novo alerta militar em discurso de guerra. Mexeu com o Irã, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã desperdiçou múltiplas oportunidades de firmar um acordo de paz e alertou que, caso esse cara continue, os próximos ataques militares serão ainda mais brutais. Em mensagem divulgada nesta sexta-feira, Trump disse que tentou negociar com o regime irânico repetidas vezes, mas que não conseguiu concluir tratativas. Dei ao Irã chances após chances para fazer um acordo. Disse a eles com as palavras mais duras possíveis para apenas façam isso, mas não importava o quanto tentasse ou quanto perto chegasse, simplesmente não consegui concluir, escreveu o presidente. Segundo ele, o Irã foi advertido de que os Estados Unidos possuem o equipamento militar mais letal do mundo e que Israel também dispõe tal armamento e sabe como usá-lo. Na publicação, Donald Trump afirmou que militares irânicos chegarão a agir com bravura, mas sem consciência do que está prestes a ocorrer. Agora estão todos mortos e isso só vai piorar, disse o ex-presidente. Declarou que apesar das mortes e da destruição já ocorrida, ainda há tempo para evitar um novo massacre. Os próximos ataques já planejados serão ainda mais brutais. Que isso que Donald Trump tá fazendo, pessoal, tá muito bagulho louco. Mas é isso, pessoal, comente aí de que cidade vocês estão assistindo, do que vocês acharam de todo o vídeo aí, o vídeo completo. E não se esqueça de deixar o like e até a próxima.